Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus tem uma palavra de vitória para a sua vida esta noite. O Senhor Jesus tem uma palavra de encorajamento sobre a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Existe um vírus que nós precisamos nos guardar e criar imunidade contra ele. Não é apenas esse vírus que está trazendo tanto medo e preocupação no coração da sociedade. Eu quero falar sobre um vírus hoje que eu e você precisamos nos guardar, que é o vírus do desânimo. O tema da mensagem que eu quero compartilhar ao seu coração essa noite é como vencer o vírus do desânimo. E eu quero usar aqui a vida do profeta Elias, uma circunstância no momento do seu ministério, em que o desânimo tomou conta da vida dele, a ponto de ele querer tirar a própria vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, deixe a palavra de Deus entrar no seu coração e vacinar você contra o desânimo. Eu quero convidar você, mesmo aí onde você estiver, a abrir a palavra de Deus no livro de 1 Reis, no capítulo 19, eu quero ler apenas 2 versículos, quero ler o verso 7 e o verso 8, mas eu quero pedir uma gentileza para você, que você possa guardar a sua atenção nesse tempo em que nós vamos meditar na palavra de Deus e manter a sua Bíblia aberta. Por quê? Porque eu quero voltar os nossos olhos para esse texto, essa noite, no nosso culto de vitória, para aprendermos alguns princípios, como nós podemos vencer o desânimo. Você é uma pessoa desanimada hoje? Deixe Jesus te visitar. 1 Reis, capítulo 19, quero ler o verso 7 e o verso 8. Assim diz a palavra do Senhor. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e lhe recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar por esse tempo em que o Senhor já nos proporcionou nesse culto. Porque nós já ofertamos e dizimamos na tua casa, nós já buscamos a tua presença em oração, nós já te adoramos através desses louvores, Senhor, mas nós cremos que o principal momento num culto é quando a tua palavra é aberta e ministrada sobre os nossos corações. Que essa noite o Senhor possa derrubar tudo aquilo que possa tirar a nossa atenção e que a tua palavra essa noite possa ser direção para as nossas vidas, que eu possa ser usado como instrumento nas mãos do Espírito Santo, mas que a honra, a glória e o louvor seja somente ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor e o cabeça dessa igreja. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Vencendo o vírus do desânimo. Você sabe que eu e você, nós vivemos em uma sociedade que é materialista. Uma sociedade em que fundamenta a sua vida, o seu propósito de vida em ter, em conquistar. As pessoas acham que quanto mais elas possuírem, mais elas serão felizes. Sabe qual é o problema disso, meu irmão? É que esse tipo de pensamento criou uma crença na cabeça da pessoa, no pensamento da pessoa, que perder é algo ruim. Quando ela sofre uma perda, essas pessoas que vivem dentro desse contexto, dessa filosofia da sociedade em que nós estamos inseridos, as pessoas têm dificuldade. Você sabe por quê? Porque elas vão sempre pregar: você nasceu para conquistar, você nasceu para ser cabeça e não cauda. E isso causa muita dificuldade na vida das pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta para você essa noite. Como você tem lidado com as perdas? Como é que você lida com aqueles momentos em que você tinha algo nas suas mãos e depois vai? Como nós temos lidado? Isso diz muito sobre o nosso olhar da vida. Isso diz muito sobre nós. Ou eu quero então fazer uma outra pergunta para você essa noite. Como é que você vive depois de vitórias e conquistas? Porque se as perdas, elas podem nos levar ao desânimo, levar à tristeza,
as vitórias e as conquistas, elas podem nos corromper. Ela pode nos levar às zonas de conforto. Por isso, uma das piores perdas que uma pessoa pode ter é a perda do seu entusiasmo. Eu gosto dessa palavra entusiasmo, porque essa palavra, a etimologia dessa palavra, ela vem de duas raízes gregas. Uma é theos, que significa Deus, e a outra é en, que significa por. Entusiasmo está relacionado com a presença do Espírito Santo e com a presença do Senhor Jesus dentro das nossas vidas. Uma pessoa desanimada é uma pessoa que está longe do relacionamento, da intimidade com o Senhor Jesus. Esse tempo de reclusão, esse tempo de nós estarmos guardados na nossa casa, precisa ser um tempo em que nós precisamos estar nos relacionando com o Senhor Jesus. Tenha o hábito aí na sua casa de ter uma vida devocional. Tenha um hábito aí na sua casa de chamar a sua família na sala, desligar tudo e tirar um tempo de oração, de orar pela sua vida, de orar pela sua família. Isso é entusiasmo. Nós jamais seremos entusiastas se nós não tivermos um tempo de intimidade com o Senhor Jesus. Porque quando nós pensamos numa pessoa entusiasmada, uma pessoa entusiasta, ela é um tipo de pessoa que a Bíblia vai nos mostrar que ela está sempre disposta a enfrentar suas lutas e suas dificuldades. Você está com medo desse momento que está vivendo? Deixa eu dizer uma coisa para você: quanto mais próximo do Senhor Jesus você estiver, mais coragem e fé você vai ter para enfrentar esses momentos. É importante eu e você pensarmos como isso, como igreja. Você sabe por quê? Porque só existem duas formas de eu e você vivemos a vida. Sabe qual é as únicas duas formas que uma pessoa tem de viver a sua vida? A primeira é viver ela com paixão, viver ela com alegria. Quando eu falo de paixão, eu estou falando de intensidade. Olha que interessante. Esse tem sido o momento de você ficar ali, na sua casa, parado. Mas isso não significa que você não possa viver a sua vida com paixão. Paixão vai falar sobre excelência. Aquilo que vem à nossa mão, nós precisamos dar o quê? O nosso melhor. Paixão fala sobre amor. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa escolher qual caminho você quer levar a sua vida. Mas há uma outra escolha que é o contrário da paixão, que é levar a vida com apatia. Apatia fala sobre tristeza. Apatia fala sobre displicência, sobre vagarosidade. De forma nós queremos viver a nossa vida. De que forma eu e você queremos encarar esse tempo de tanta preocupação? Com paixão ou com apatia? A palavra de Deus diz que eu e você, que somos o povo de Deus, ovelhas do pastoreio do Senhor Jesus, precisamos viver ela com paixão. Você sabe por quê? Porque nós servimos um Deus que cuida de nós, que supre todas as nossas necessidades. Esse texto que nós lemos aqui, ele está falando sobre o final do ministério do profeta Elias. O profeta Elias foi alguém que escolheu viver a sua vida com paixão. Quando nós olhamos para a história dele, que vai começar no capítulo 17, e você vai olhar sobre tudo aquilo que veio para ele fazer, o chamado de Deus para a vida dele, ele foi alguém que fez com paixão aquilo que ele fez. Ele colocou intensidade, ele fez aquilo com excelência e principalmente ele fez aquilo com amor. Faça da sua vida, escolha a paixão para você viver a sua vida. O profeta Elias, ele foi um dos profetas mais impressionantes que as Escrituras Sagradas podem nos mostrar. Ele foi um homem poderoso em suas palavras, ele foi um homem poderoso em suas ações. Quando nós olhamos para os evangelhos, em Mateus capítulo 17, o texto que vai narrar a questão do monte da transfiguração, é aquela situação em que Jesus está com os seus discípulos no monte, e então acontece a transfiguração. Moisés e Elias aparecem para Jesus, e o texto vai dizer de que Jesus começa a conversar com os dois ali.
Moisés e Elias estão ali porque Moisés, ele simboliza a lei do Antigo Testamento, e Elias, ele simboliza os profetas do Antigo Testamento. Ele é um ministério, ele representa todo o ministério profético. Só que quando eu olho para a vida do profeta Elias aqui, meu irmão, você sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que esse texto nos revela que homens tão fortes, homens tão corajosos, homens tão cheios de paixão para viver a sua vida, podem em algum momento querer jogar a toalha e desistir da vida. Talvez você está assim hoje, né? Querendo desistir de algo, desanimado, deixado a preocupação entrar no seu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, porque ela quer nos ensinar. O profeta Elias, ele vai ensinar eu e você essa noite aqui, que o desencorajamento, ele pode atingir eu e você, não apenas nos momentos de crise. Não é apenas um momento como esse que nós podemos ficar desanimados, não. A história do profeta Elias vai ensinar eu e você, que eu e você podemos ficar desencorajados, desanimados, principalmente nos momentos de vitória. Porque se nós voltarmos um pouquinho aqui a nossa Bíblia, no capítulo 18, do verso 20 ao 40, você vai ver que é um momento em que o Senhor vai operar através da vida dele. Por quê? Porque é o texto em que o profeta Elias vai confrontar os 450 profetas de Baal. O reino de Israel, o reino do norte, vivia o quê? Um tempo de apostasia religiosa. O povo estava abandonando o relacionamento, o culto a Deus, e ele se levanta como uma voz profética. Você vai ver em alguns dos versículos que o rei Acabe vai dizer assim: és tu o perturbador de Israel? Deixa eu dizer uma coisa para você, eu e você precisamos ser como Elias em momentos como esse. Nós precisamos perturbar o coração das pessoas, chamar as pessoas a um relacionamento novo com o Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa, use suas redes sociais, use seu Instagram, use seu Facebook, pregue, faça devocionais. Nós vamos ser como Elias. Elias foi alguém que num momento se levantou e convidou as pessoas a voltar de novo à presença do Senhor Jesus. Esse texto aqui vai dizer de que ele está confrontando uma falsa religião que havia tomado conta do reino de Israel por causa da influência dos seus reis, o senhor Acabe e a Jezabel, sua esposa aqui. E ele se levanta, você conhece o texto, ele faz um desafio contra aqueles profetas, eles fazem um altar, um sacrifício, ele ora, o fogo desce, consome aquele holocausto ali, o nome do Senhor é glorificado até a presença dele. Nesse mesmo capítulo 18 aqui, do verso 41 ao verso 46, nós vamos ver ele profetizando chuva. O contexto aqui, havia uma seca, a justiça de Deus estava vindo sobre o povo de Israel, por causa do seu desvio da presença do Senhor. O texto diz que ele ora num tempo de chuva, e você vai ver o texto, que de uma pequena nuvem, que parecia do tamanho da mão de um homem, desce uma abundante chuva sobre a vida dele. Elias era um homem usado por Deus, Elias era um homem que tinha intimidade, Elias era um homem que teve vitórias na sua vida. Mas você sabe o que eu aprendo aqui? Que eu e você, a gente pode ter sucesso profissional, a gente pode ter sucesso em todas as áreas da nossa vida, mas mesmo assim, o meu mundo psicológico, o seu mundo psicológico, ele pode estar desmoronando. Ou, como o profeta nesse texto que nós lemos aqui do capítulo 19, chegar ao ponto de querer tirar a própria vida. Não sei, talvez você conhece alguém assim. Deixa eu dizer uma coisa para você, deixe Jesus usar a sua vida. Você sabe por quê? Que em momentos de conquista, eu e você também podemos ficar desencorajados. Você sabe por quê? Porque só Cristo Jesus pode trazer satisfação verdadeira para o meu coração e para o seu coração. Deixe Jesus inundar o seu coração hoje.
Talvez você está aí preocupado, o que vai ser do meu emprego? Talvez você está preocupado, o que vai ser da minha casa, da minha família? Deixe Cristo entrar e trazer a paz que excede a todo o entendimento sobre a sua vida ali, ó. O profeta Elias ensina eu e você também, que o desânimo, o desencorajamento, ele pode ser o quê? Ele pode ser o resultado de falsas expectativas que eu e você temos de coisas e de pessoas. É algo normal eu e você. Nós sonhamos, nós projetamos, nós desejamos, e diante disso nós criamos o quê? Expectativas. Mas depois de tudo, o que é que o profeta Elias fez? Depois dele ter orado e descido chuva, depois dele ter orado e o fogo descer do céu e consumir aquele holocausto, ele achava que o coração da rainha e o coração do rei se voltaria à presença do nosso Deus. Mas infelizmente o texto vai mostrar para mim e para você que aconteceu o contrário. Note comigo na sua Bíblia aí, em 1 Reis 19, apenas o verso 2. Palavras da rainha a Elias depois de que a oração foi feita. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizestes com os profetas. Eu gosto de uma frase que diz assim: se você quiser ficar desanimado, olhe para si mesmo. Se você quiser ficar frustrado, olhe para o próximo. Mas se você quiser ficar encorajado, olhe para o Senhor Jesus. O problema aqui do profeta Elias é que ele entrou naquele desânimo, por quê? Porque ele achava de que aquilo que Deus fazia através da vida dele mudaria o coração das pessoas. Falsas expectativas. Às vezes nós vivemos assim, diante de falsas expectativas. O problema talvez é que você tem uma expectativa pessimista diante daquilo que está acontecendo na sociedade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: eu e você somos o povo da fé, nós somos o povo da coragem, nós rompemos em fé, como diz aquele hino antigo que nós cantamos. Rompa em fé aqui, cuidado. O desânimo aqui dentro da vida do profeta Elias, ele vai o quê? Desestabilizar ele o quê? Emocionalmente, porque o verso 3 e o verso 4 vai dizer o quê? Assim que Elias recebeu este aviso, as palavras da rainha, fugiu para salvar sua própria vida, chegando até Berseba, que pertence a Judá. Deixou ali o seu servo. Quando ele fez pelo deserto a caminhada de um dia, foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Ele estava em Jezreel, e agora o texto vai dizer no verso 3 e no verso 4 que ele vai ajudar. Isso vai dar aproximadamente uns 300 quilômetros. Ele deve ter andado provavelmente aqui uns 15 dias aqui, ó. Sabe o que eu vejo aqui? Você sabe por que é que ele abandonou o seu campo? Você sabe por que é que pessoas abandonam famílias, trabalhos, igrejas? Você sabe por quê? Porque elas deixam o desânimo, o medo desestabilizar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você já considerou, em algum momento da sua vida, a possibilidade de desistir? Em algum momento da sua vida, você já olhou a possibilidade de jogar a toalha? De não retornar ao seu trabalho? Já aconteceu isso com você? De parar os seus estudos? De desistir de algo? Uma das consequências imediatas do desencorajamento é a perda do equilíbrio pessoal. Não deixe que isso aconteça com a sua vida. Deixe o Senhor Jesus cuidar da sua vida. Confie nele e tenha fé. E no verso 10 o texto vai dizer aqui ó, que ele diz assim: ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor dos exércitos, porque os israelitas abandonaram
a tua aliança, destruir os teus altares e matar os profetas a fio de espada. Agora presta atenção no que o texto vai dizer na parte B do verso 10. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar a minha vida. O desânimo vai levar eu e você a acharmos que nós somos vítimas, de que só nós enfrentamos. Cuidado com o vitimismo na sua vida. Não ache que só você está sofrendo. Você precisa ter um novo olhar para dentro de você. Mas eu gosto desse texto aqui de 1 Reis, capítulo 19, sabe por quê? Porque a história do profeta Elias não é apenas uma história sobre medos que eu e você enfrentamos. A história do profeta Elias não é apenas uma história de insegurança, que eu e você também enfrentamos, mas também é de como o nosso Deus cuida dos seus filhos. Deixa eu dizer uma palavra para o seu coração essa noite. O Deus a quem você serve tem cuidado da sua vida e Ele vai continuar cuidando de você. O texto aqui que nós lemos aqui, meus queridos, não é um texto sobre Elias, não é o texto sobre ele, mas é sobre o Deus de Elias. Deixa eu dizer uma coisa para você, o que está acontecendo na sua vida, na sua história, não é sobre você, mas é sobre o Deus que está sobre a sua vida, o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja a palavra, o nome dele e a palavra dele. Agora eu quero chamar a sua atenção para como o Deus do Elias tratou a vida dele. Como é que Deus conseguiu tirar o desânimo, o desencorajamento do coração dele? E eu quero voltar os nossos olhos para esse texto que nós lemos aqui, ó. Você sabe por quê? Porque ele é um Deus que cuidou de Elias. No verso 5 diz o quê? Deitou-se e dormiu ali mesmo, sobre a giesta, sobre aquele arbusto. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe como é que Deus vai tirar o desânimo do meu e do seu coração? Com uma palavra de coragem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Josué, no capítulo 1, quando Moisés morre e ele olha o desafio de cuidar daquela multidão de pessoas, de conduzir aquelas pessoas à terra prometida, ele sentiu medo. Ele se sentiu inseguro, ele se sentiu desanimado. Mas no verso 9 de Josué capítulo 1, o Senhor dirige palavras a ele, que podem ser as palavras para o meu e seu coração. Ele diz assim: Josué, ser forte e corajoso, porque assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Você precisa ser forte e corajoso nesse momento. Você precisa fundamentar a sua confiança no Senhor. O anjo tocou ele e disse assim: levanta-te, levanta-te desse espírito de medo, levante-te desse momento de tanta insegurança sobre a sua vida e confie no Senhor que está sobre a sua vida ali, ó. No verso 6 o texto vai dizer o quê? E abriu-lhe os olhos, olhou-lhes ao redor, e eis que ali junto à sua cabeceira havia um pão quente. Eu gosto do verso 6, porque o texto vai dizer assim: abriu-lhe os olhos. O Senhor Jesus, ele vai dizer nos evangelhos, vai dizer assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá trevas, mas se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Dependendo da forma como nós olhamos para as circunstâncias, isso determina como eu e você vamos agir. Como é que você tem olhado esses momentos que você tem enfrentado? Como é que você tem olhado para a sua vida? Deixa Jesus tocar em você e abrir os seus olhos. Abrir os olhos de ver o cuidado, porque o texto diz que ele olhou junto à cabeceira e havia o quê? Um pão quente ali, ó, que fora assado sob pedras em brasas, e uma vasilha em água fresca. Jesus alimenta você. Sabe o que isso significa? Que Jesus cuida de cada uma das suas necessidades. Eu e você não podemos ficar desanimados, porque não vai faltar.
como não faltou na casa da viúva, como não faltou na vida dos discípulos, não vai faltar. Jesus cuida de você, você precisa se animar e se alegar no Senhor. Esse texto aqui, quando nós vamos olhar aqui, o verso 5, o verso 6 e o verso 8, você vai ver que Deus ele vai insistir para que Elias se alimente por 3 vezes ali e manda ele. Deixa eu dizer uma coisa para você, nossa alma precisa se alimentar também, não é apenas o seu corpo. Eu gosto lá de Mateus capítulo 4, quando Satanás vai tentar o Senhor Jesus. O texto diz que Jesus estava por 40 dias e 40 noites jejuando. E o diabo chega e diz assim: olha, transformem essas pedras em pães. Mas eu gosto da resposta do Senhor Jesus. Ele vai repetir aquilo que Moisés disse ao povo em Deuteronômio: mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Alimente a sua alma com a palavra de Deus, e ela vai saciar você, ela vai renovar você, ela vai transformar você. Vai acontecer com você aquilo que o rei Davi vai dizer no Salmo 119: luz para o meu caminho, em nome do Senhor Jesus. E no verso 7 aqui, eu já estou terminando, eu quero ser breve, e no verso 7 o texto diz assim: o anjo do Senhor veio pela segunda vez e lhe recomendou: levanta-te e come, porque será uma viagem longa. Deixa eu dizer uma coisa para você, a vida ela é marcada por momentos como esse, e a questão é, como é que nós vamos nos comportar? Nós precisamos continuar caminhando, a vida precisa continuar com o seu curso, esse não é o fim. Quando nós olhamos para a história da humanidade, para a história do povo de Deus, eles sempre passaram por momentos de perseguição, momentos de tribulação, mas Deus cuidou deles e Ele vai continuar cuidando de nós. E eu quero finalizar no verso 12, quando o texto diz assim: e em seguida, ao terremoto, caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, veio um sussurro de brisa suave e tranquila. Depois de Elias comer, ele vai e entra numa caverna. Às vezes nós entramos nas cavernas da vida. Às vezes nós nos isolamos. Talvez você está numa caverna hoje. Mas é interessante que esse texto vai dizer de que não é Elias que precisava sair da caverna para ir até a presença do Senhor, mas é o próprio Deus que vai até ele. Diz que desce um grande terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Desce fogo novamente, mas ele não estava no fogo. Mas o texto diz que veio um sussurro, uma suave brisa, suave e tranquila. E no verso 13, o texto vai dizer: assim que Elias percebeu que aquele murmúrio puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e prostou-se à entrada da caverna, e uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Deixa eu dizer uma coisa para você, nesse tempo em que nós estamos passando como igreja, nós precisamos ouvir a doce e suave voz do Senhor Jesus Cristo. E então o Senhor indaga Elias: o que fazes aqui? Essa é a mesma pergunta que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida essa noite. Por que é que você se sente assim? Por que é que você está deixando essa situação tomar conta do seu coração? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos crer no cuidado do Senhor. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Salomão, no seu livro de Provérbios, no capítulo 4, no verso 23, ele vai dizer assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as saídas da vida. Guarda o teu coração de tudo aquilo que nós temos enfrentado como igreja. Guarda o teu coração dos sentimentos de desânimo, porque o nosso coração ele é enganoso. E nós como igreja, nós precisamos viver por fé. Eu não sei como é que você tem enfrentado esses dias, mas eu queria orar sobre a sua vida. Eu queria que nesse momento aqui você colocasse sua vida diante da presença do Senhor Jesus Cristo
e deixasse que esta palavra, as palavras que o Senhor Deus disse a Elias, que ela possa entrar no seu coração, e ela possa ser um instrumento de renovo sobre a sua vida essa noite. Não deixe o medo continuar no seu coração, não deixe o desânimo tomar conta de você, e eu creio que o Senhor Jesus continuará cuidando de nós. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar por esse tempo, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, principalmente pela tua palavra. Nós estamos vivendo, Senhor Deus, um momento que é propício, Senhor Deus, para que o medo inunde o nosso coração, para que o desânimo venha nos guiar, Senhor Deus, mas a nossa oração é, para que do mesmo modo que o Senhor convidou o profeta Elias, o Senhor tirou ele daquela caverna, o Senhor mudou aquele sentimento destrutivo, Senhor Deus, do coração dele, o Senhor possa nos inundar. Nos ajuda, Senhor Deus, a vencer os desafios, essa crise, Senhor Deus. Visita-nos com poder e autoridade, que como Elias ouviu sua doce voz dentro daquela caverna, que fez ele sair ela para fora, que essa noite o meu irmão e a minha irmã ouça a tua voz, dizendo: eu sou contigo, seja forte e corajoso, eu cuido de você, eu te sustento, e que ao ouvir essa voz, ele possa renovar a sua alegria, ele possa limpar o seu coração e ter paz, Senhor Deus, para continuar lutando, para continuar cuidando de nós, Senhor. É assim que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que esta palavra possa ter falado ao seu coração, em nome de Jesus.